E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Igor. E o meu é Alicia. E pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um terrível caso de sequestro em que a vítima ficou enterrada por mais de 80 horas. Mas antes de começarmos esse terrível caso, vale lembrar da nossa parceria com os criadores do terror. O link está na descrição desse vídeo, não deixe de dar uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar pelo menos de um canal. Além disso, esse roteiro foi cedido por nosso colega Fábio, do canal Arquivo e Mistério. É um canal que faz um trabalho excepcional aqui no YouTube e também é nosso parceiro. O caso de hoje é sobre o sequestro de Barbara Mackley. Nos últimos meses de 1968, ela tinha 20 anos de idade, estudava economia na Universidade de Emory, uma das mais populares na época, em Oxford, nos Estados Unidos, e namorava um rapaz chamado Stuart. Filha de Jane e o Robert Mackley, milionários que moravam na Flórida e Miami, Robert era o dono de uma das maiores empresas de construção de imóveis familiar dos Estados Unidos e também era um grande amigo de Richard Nixon, que também recentemente tinha ganhado as eleições para presidente dos Estados Unidos. É só aí você vê o grau de importância dessa família, né? Naquela época, várias pessoas estavam contraindo uma gripe muito forte, conhecida como a gripe de Hong Kong. E Bárbara foi uma das que tinha pego essa gripe. Dezembro era o mês de exames na faculdade, então ela estava passando por um momento bem delicado, tentando conciliar os estudos com cuidados com a sua saúde. Assim, a sua mãe Jane decidiu sair de Miami e ir até Oxford para poder ajudá-la, pelo menos a cuidar da alimentação, os afazeres domésticos, enquanto ela se concentrava para suas provas. Então, no dia 3 de dezembro, Jane alugou um quarto de hotel e a Bárbara saiu da sua residência estudantil. 2 semanas depois, no dia 17 de dezembro, às 3 da manhã, alguém bateu na porta do quarto do hotel. E do outro lado da porta havia um homem falando que o Stuart, o namorado da Bárbara, havia sofrido um acidente. A Jane então olhou pela janela e viu que este homem estava trajando a roupa da polícia. Então pensou, beleza, é um policial, vou abrir a porta. Quando ela abre a porta e o homem entra, ele já aponta uma arma para ela e um outro homem, bem menor, entrou também no quarto. Num ato rápido, eles a atacaram, usaram um pano com clorofórmio e assim ela desmaiou sob o efeito do remédio, então eles a levaram. Com o barulho, a Bárbara acordou. Eles amarraram a Jane e amordaçaram e puxaram a Bárbara até o carro que estava estacionado na porta do quarto. Eles levaram para o meio da floresta, que ficava uns 30 quilômetros de distância, e lá os homens a tiraram do carro, levaram até uma cova, e dentro tinha uma espécie de aquário do tamanho de uma pessoa. Foi aí que a Bárbara percebeu que seria colocada viva naquele lugar, naquele buraco. E ao olhar com mais clareza o que tinha naquela caixa de vidro, ela viu um cobertor, um suéter, um ventilador pequeno, tubos de ventilação de ar, suprimentos sanitários, uma pequena luz, água e também comida. Sem que ela soubesse, a água tinha sedativos para fazê-la dormir a maior parte do tempo. O sequestrador, então, de maneira calma, explicou o que estava acontecendo, dizendo que eles haviam preparado tudo e que a intenção não era matá-la, mas simplesmente a deixá-la como refém. Como ela não estava colaborando, os homens usaram novamente o pano com o clorofórmio para que ela desmaiasse e assim a colocassem dentro da caixa. Como parte desse clorofórmio já estava meio que evaporando, ele não estava sendo mais tão eficiente. E por isso a Bárbara somente se acalmou e não desmaiou como o pessoal queria. Assim eles a deitaram para fora da caixa de vidro, tiraram uma foto onde ela estava segurando uma placa onde dizia Kidnapped, que significa sequestrada. Então eles fecharam e começaram a cobrir com terra. E depois de algumas horas, lá no quarto do hotel, Jane acorda, consegue se soltar e liga imediatamente para a polícia. Em seguida, liga também para o seu marido na Flórida, o Robert, e por fim para o Stuart, que foi quando ela descobriu que não houve acidente algum com o Stuart, que é o namorado da Bárbara. E o pai da Bárbara, por ser um homem influente, entrou em contato direto com o FBI. Ele não ligou nem para a polícia, já ligou direto para o FBI para tentar entender o que poderia ser feito. Na manhã do mesmo dia do sequestro, o criminoso ligou para a casa do Robert em Miami.
Ele disse que a Bárbara estava enterrada em um sítio e que era para ele prestar muita atenção nas ordens que ele ia dar para o Robert poder cumprir. Primeiro, ele disse para não envolver a polícia e que se ele não andasse rápido, ela poderia morrer. Pediu para ele pegar um papel e também uma caneta e disse que o resgate iria custar $500 mil, o que para a época era muito dinheiro. Não envolver a polícia, e para que fosse dado um sinal de confiança, o Robert deveria anunciar em todos os jornais de Miami a seguinte frase: "Meu amor, por favor, volte para casa. Nós vamos pagar todas as despesas e encontrar você em qualquer lugar, a qualquer hora. Assinado, sua família." E o Robert, ele ficou sem saber em qual jornal ele deveria fazer esse anúncio. Foi aí então que o criminoso disse que ele deveria anunciar em todos os jornais, porque ele poderia pegar qualquer um jornal e ele queria pegar um jornal que de fato estivesse essa informação, esse voto de confiança entre o sequestrador e também o Robert. Robert obedeceu todas as instruções e o anúncio saiu no dia seguinte, 18 de dezembro, e com isso, com Bárbara praticamente 30 horas enterrada, gripada, sem tratamento médico, os sequestradores viram o informativo no jornal e retornaram para Robert para explicar como seriam os detalhes do pagamento do resgate. Porém, o sequestrador também disse para Robert que ele viu que a filha dele havia sido sequestrada em alguns jornais. Só que o Robert falou com ele que ele não falou nada para a polícia a respeito do contato, a respeito do pagamento, ele não falou nada. E de fato o Robert não estava mentindo, porque nenhum jornal citava sobre a quantia do resgate ou sobre o fato de que Bárbara estava enterrada. O sequestrador resolveu então confiar na palavra de Robert e prosseguiu com as instruções para o pagamento do sequestro. Ele disse que os $500 mil deveriam ser pagos em notas de 20, não de 10, não de 50, mas apenas notas de 20. Ele passou também o local e o horário em que eles deveriam se encontrar, com pagamento em maletas com apenas notas de $20. Robert foi em vários bancos para tentar sacar a quantia, pois praticamente era impossível sacar $500 mil em um único lugar sem um aviso prévio. Pessoal, o nosso amigo Fábio ele fez um roteiro tão bacana que, para vocês terem uma ideia do que representava este valor, equivale mais ou menos a $3.500 mil, convertendo em reais, e isso dá mais ou menos R$20 milhões. E ele pediu em notas de 20. Porém, como Robert era muito esperto, ele anotou o número de série das 25 mil notas de 20 para que futuramente ele conseguisse rastrear o sequestrador. E no fim da tarde, com dificuldades para encontrar o local exato que o sequestrador havia informado, Robert conseguiu deixar a maleta. Minutos depois, um homem apareceu, pegou o dinheiro e foi embora. Enquanto este homem caminhava, indo em direção a um carro, ele viu alguns policiais próximos e, assustado, decidiu correr. Eles eram simplesmente a polícia local de Miami, não era o FBI e não tinha nenhuma ligação com o sequestro em si. Porém, com essa atitude suspeita e sem saber do que se tratava, os policiais começaram a perseguir o rapaz, que durante a fuga largou a maleta e conseguiu fugir pelas árvores no meio daquela floresta da região onde eles estavam. A polícia não conseguiu encontrá-lo, mas retornou para vasculhar o carro e dentro eles encontraram a foto da Bárbara, segurando o aviso de sequestrada. Rastreando as informações do veículo, a polícia identificou o dono como Gary Stephen, de 23 anos de idade, e a chave de um quarto de hotel, que era o mesmo onde a Bárbara estava hospedada quando ela foi sequestrada. No cadastro do hotel, o registro estava em nome de outro homem, que logo descobriu ser um nome falso, e de uma mulher chamada Ruth Edmund Schiller, de 26 anos de idade. Essa mulher, na verdade, era cúmplice no sequestro, que na madrugada do dia 17 tinha se disfarçado de homem para dificultar as possíveis buscas futuras, mas aconteceu a simples falha de ter colocado seu nome verdadeiro no check-in do hotel. Gary já tinha sido preso por crimes anteriores e atualmente estava foragido. Ele tinha trabalhado no Instituto de Ciências Marinhas de Miami e, por conta disso, tinha conhecimento em construções de aquários de alta resistência. Lá no Instituto, eles encontraram um design de um aquário humano, além de informações de sistema de ventilação à base de bateria,
como a polícia e o FBI não sabiam de nada, eles presumiram que a Barbara tinha sido enterrada viva. Já Ruth era bióloga, natural de Honduras, falava inglês, espanhol, alemão e francês e nunca teve qualquer envolvimento com a polícia até se apaixonar pelo Gary. Os dois juntos, sem perceber, arquitetaram um sequestro até então mais famoso dos Estados Unidos até aquela época. Gary agora era o segundo mais procurado do FBI e Ruth a primeira mulher a entrar na lista dos mais procurados. Inclusive, aproveitando que nós estamos falando dos mais procurados do FBI, você já deu uma olhadinha no nosso último vídeo, falamos de um rapaz que estava foragido há quase 20 anos do FBI. Se você não viu, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. No dia seguinte, no dia 19, aproximadamente 55 horas em que a Barbara estava enterrada, a família recebeu um envelope com a mesma foto que a polícia achou no carro e, desesperado, o Robert pagou para os jornais e rádios noticiarem que aquilo tinha sido um mal-entendido, que ele não tinha avisado aos policiais e que ele estava disposto para fazer um novo resgate, pagando todo o dinheiro novamente. Pediu uma segunda chance e só queria a filha de volta. O Gary ouviu essa mensagem no rádio e às 10h35 da noite ligou para o Robert. E nessa ligação, o Gary, o sequestrador, falou com o Robert que viu que ele realmente havia feito esse recado, e que deu ele mais uma chance. Falou para ele não envolver a polícia e que depois de pegar a maleta, depois de 12 horas, ele iria ligar para o Robert para informar aonde de fato estava a Barbara. Naquele mesmo dia, o Gary, o sequestrador, conseguiu com sucesso pegar o dinheiro do resgate. Robert aguardou a nova ligação que na verdade nunca chegou para ele diretamente. No início da manhã do dia 20, com praticamente 80 horas enterrada, Gary ligou para uma central telefônica e falou diretamente com um operador do telefone. A operadora do telefone anotou todas as informações e ligou imediatamente para a polícia e, assim como nas negociações com o Robert, Gary não foi preciso nos detalhes do local, o que dificultou e muito na busca pela menina. E quando a polícia chegou no local, eles começaram a chamar pela Barbara, chamavam, e um deles conseguiu escutar bem de longe um barulho de batidas muito abafado vindas do chão. Eles sabiam que Barbara estava enterrada e não levaram sequer uma pá para poder escavar e tentar encontrar ela. Foi então que, cavando com as mãos mesmo, depois de 15 minutos, eles bateram no vidro e encontraram a caixa onde Barbara estava. Enquanto a polícia buscava por Barbara, agora resgatada, indo em direção ao hospital, uma outra equipe ia atrás dos sequestradores. E naquela mesma tarde, a polícia recebeu uma ligação de um vendedor de barcos. Esse vendedor, que tinha o nome de Gregory, ele disse que tinha acontecido uma situação muito estranha com ele. Um rapaz tinha chegado lá para comprar alguns barcos com ele e pagou tudo com notas de 20. E vocês se lembram que havíamos falado que o pai da Barbara anotou o número de série de cada uma das notas de 20? Pois então, a polícia foi lá e com o número de série das notas descobriu que o comprador realmente era o sequestrador, o Gary. Como ele tinha comprado um barco e já saído com ele, ficou assim mais difícil de saber de fato para onde ele tinha ido, onde ele estava, Mas em uma das ilhas próximas dali, a polícia achou o barco e dentro dele uma maleta com diversas notas de $20. Então ficou claro que Gary estava por perto. Procurando por ele noite adentro no meio daquela ilha, ele foi encontrado e acabou se rendendo. Agora a busca era por Ruth. Ela conseguiu fugir sem deixar nenhum rastro. Em fevereiro de 69, 2 meses depois, a Ruth foi contratada para trabalhar em um hospital em Oklahoma. O processo da contratação incluía a cópia de documentos e a leitura de impressão digital, que eram enviados para um banco de dados para análise geral, e ela não sabia das informações que seriam enviadas para outro lugar. Assim, no dia 3 de março, saiu a ordem de prisão. Com o endereço em mãos, eles seguiram para fazer a captura de Ruth. O Gary, o sequestrador, cresceu no Alasca. Começou a roubar aos 9 anos de idade. Aos 14, foi condenado por roubo de carro e colocado em uma instalação juvenil em Utah. Mas não ficou por muito tempo. Aos 18 anos, voltou à prisão na Califórnia por tentar roubar outro carro. Enquanto estava na prisão, ele planejou o crime perfeito.
localizar e sequestrar algum herdeiro. Ele elaborou questões como se comunicar com a família e onde escondê-la quando esperava pelo dinheiro. Ele conseguiu fugir escalando o muro daquela prisão. Com um QI muito elevado e uma identidade falsa, ele conseguiu um emprego como assistente de pesquisa no Instituto de Ciências Marinhas de Miami. E aos 23 anos, em 1968, ele executou esse sequestro. Em maio foi feito o julgamento dos dois. Gary foi condenado à prisão perpétua por planejamento, execução e andamento do sequestro, além das condições desesperadoras que ele colocou à vítima. Ele conseguiu liberdade condicional após 10 anos de prisão e conseguiu cursar medicina em Indiana. Em 2006, ele foi preso por tráfico de drogas, com aproximadamente 14 quilos de cocaína. Teve liberdade condicional aceita em 2010 e em 2012 violou novamente os requisitos e voltou para o regime fechado. Já a Ruth conseguiu provar que eles haviam se separado depois que a primeira tentativa de resgate tinha sido falha. Ela não pegou nenhum dinheiro do resgate, ela pegou 7 anos por participar da execução do sequestro e após 4 anos cumprindo a sua pena, ela teve liberdade condicional aceita e ao sair foi imediatamente deportada para Honduras, seu país de origem, além de ser proibida de entrar nos Estados Unidos por 50 anos. Bom pessoal, o caso de hoje foi sobre a Barbara Mackey, que foi sequestrada e enterrada viva por mais de 80 horas. Queremos novamente agradecer ao nosso colega, nosso parceiro Fábio. Pedir a você também que vá dar uma visitada no canal dele, é um canal muito bom, Lícia mesmo, adoro o canal dele. Deixa um comentário lá que vocês foram pelo nosso canal e muito obrigado, Fábio, por sua participação nesse vídeo também. É isso mesmo, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá muitas curtidas. Se inscreva nesse canal. Não se esquece de comentar e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Uhul!